Hoje nós iremos iniciar a série Satanás, falando quais são os nomes que a Escritura dá a Satanás. E antes eu quero fazer uma introdução da importância de estudarmos esse assunto, e quero desafiar você a convidar pessoas para estarem aqui nos próximos estudos de quarta-feira. Bom, existe, irmãos, um fascínio pelo mal, nas artes, na literatura, no cinema. Uma história bem contada, ela transforma o personagem mais perverso em alguém que nós poderíamos sentir empatia. Então depende de como essa história é contada. Ainda que o autor da história talvez não tenha essa intenção. Mas eu selecionei alguns dessas manifestações do fascínio pelo mal no cinema e na literatura. Quero começar com esse livro do John Milton, Paraíso Perdido. E eu não vou falar muito desse livro, mas se você se deter para observar a crítica a essa obra, é comum nós encontrarmos os críticos afirmando que nessa obra de John Milton, Satanás é um herói acidental em todo o enredo, em toda a história. Ele transforma Satanás num herói. Recentemente, Coringa. Eu fui ver o Coringa. É um maníaco, homicida que se veste de palhaço. Alguém que ri quando mata. Alguém que causa estragos na cidade de Gotham. Sabe o que me impressionou? Foi ver ele incendiar um hospital de crianças e todo mundo rindo. Olha o fascínio pelo mal. O Coringa, ele representa um terror ilícito, ele é irracional, enigmático, sempre com um sorriso no rosto, mas ele é uma figura que evoca terror. Ele evoca terror. O filme nos convida a ver o Coringa de maneira fascinante, como algo divertido de assistir. Eu vi muito criticamente esse filme. Então, irmãos, a loucura de Coringa, ela é um entretenimento para muitas pessoas, porque existe esse fascínio nosso pelo mal. Então, é impressionante, tanto o antigo Coringa, lá do Cavaleiro das Trevas, quanto este, o que nós percebemos? É que a gente até tenta torcer pelo herói, mas o protagonista é o vilão. É o vilão. Ele é o cara que é a verdadeira estrela do show. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando não há nenhum herói, o vilão vai ser o herói. A vilania será normatizada, regulada. E aí aquilo que deveria ser algo rejeitado por nós se torna empático. Então a história, o enredo do Coringa, ele é fascinante mesmo. Estuprado pelos namorados da mãe, cheio de complexo, querendo ser um stand-up, não consegue, é desprezado pelo humorista que ele mais admirava, cheio de complexos. Por que esse enredo faz isso? Para que nós tenhamos empatia com ele. Para que a gente passe a torcer pelo Coringa. É a mesma coisa que acontece hoje na vida real, né? Quando a ficção se encontra com a realidade. Baile funk. Todo mundo falando da polícia. Baile funk não é cultural. Quem vai para o baile sabe o que tem lá. Sabe que vai acontecer coisas ruins. Aí fica esse bando de politicamente correto, blá blá blá. Não tenho paciência não. Não tenho. E às vezes eu conversando com um jovem cheio de tatuagem no bar, com um brinco no nariz, com a camiseta do Che Guevara, cheio de ideias tortas, erradas, poliamor, não sei o que, não sei mais o que. Aí eu falei para ele, não, eu sou cristão.
sabe o que ele me disse? Ah, você é ideologizado demais. Olhei para ele e falei, sério? É isso que você está me falando? O cara com todo aquele aparato e eu sou ideologizado. Essa é a estratégia. Na ausência de um herói, o vilão se torna um herói. A vilania se torna normatizada. Então, errado não são os policiais que foram impor a ordem. Errado. Aliás, errado foram os policiais. Né? Não é quem organiza o funk, não é aquele bando de jovem sem o que fazer da vida. Então, na ausência, irmãos, de um protagonista, o antagonista vai desempenhar o papel. Vai desempenhar o papel. Então, é o que a gente percebe, não é? Nessas tramas do Coringa, nessas tramas do Paraíso Perdido de John Milton. Mas há um outro filme, que é esse aí, a série Lucifer. Essa série é muito interessante. Eu só li as críticas, nunca nem vi isso aí, mas vou falar mal. Simpático, eloquente, fascinante, o ser mais maligno de todos os tempos se tornou, nas mãos de um mestre cinematográfico, uma figura atraente. E quem está assistindo? Você, membro da primeira igreja presbiteriana de Sobradinho, aplaudindo o espetáculo de Satanás. Então, quando nós contamos histórias que o vilão é o herói, nós convidamos o diabo para dançar. E é interessante, eu usei propositadamente essa frase, convidar o diabo para dançar, porque é a linguagem usada pelo primeiro Coringa, o Coringa do Jack Nicholson. Quem não se lembra? Vocês se lembram que toda vez que ele ia matar uma pessoa, ele perguntava: você já dançou com o diabo sob a pálida luz do luar? Sempre ele perguntava isso. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando você dá ibope para esse tipo de estratégia, você está chamando o diabo para dançar. E quando você chamar o diabo para dançar, se lembre que ele é diabo. Não esqueça disso não. Ele é diabo. Isso aqui não era para ser consumido por cristãos. Não era. Ou é herói ou não é herói. Bom, olha, vamos fazer uma caminhada. Eu quero começar em Daniel. Abra aí sua Bíblia em Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, 25 é uma profecia a respeito do anticristo. E nos diz aí que o anticristo, que é um instrumento de Satanás, ele vai mudar leis e costumes. Eu quero que você entenda isso, para você entender toda a crítica que eu fiz à guisa de introdução desses filmes e obras literárias aqui, tá? Olha só o que diz Daniel 7, 25. Depois, com cuidado, você pode ler todo o capítulo, que é a profecia de Daniel a respeito do anticristo. E ele diz o seguinte, que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus. Magoará os santos do Altíssimo, os crentes. E cuidará em mudar os tempos e a lei, costumes e leis. O anticristo, instrumentalizado por Satanás, irá mudar costumes e leis. Entendeu como se encaixa com todas essas obras que eu mencionei? Os costumes sendo mudados, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, namoros mais longos que casamentos, 8 anos de namoro, se casa e fica 2 anos casado. Namoro ruim não produz casamento bom. Leis que não permitem disciplinar seu filho. Eu fico indignado com isso, irmãos. Eu apanhei. Aí quando é a vez de eu bater, fizeram
apanhou aqui? Olha aí, coisa linda de se ver. Quem que não já apanhou? Quem não comprou gás? E gás antigamente não entregava igual hoje não era fácil não. A minha mãe fala, vai comprar o gás, imagina, na bicicleta, carregar o gás, ou dois, tendo que ir comprar o botijão de gás. Quem não varreu o quintal? Quem não lavou o banheiro? Quem não ajudou a mãe a fazer faxina na casa, até que chegou o conselho tutelar e... Agora sabe o que os filhos são? Hóspedes. Hóspedes dentro de casa. Prato na mão, cama feita, roupa lavada, passada. É um hotel a casa para esses meninos. Ah, como eu queria ter nascido hoje. São hóspedes. Eles estão lá para comer, dormir. Mas na nossa época, irmão, nós brincávamos na rua. A gente tomava banho pelado no rio, na enxurrada. Quem aqui não pegou bicho de pé? Carrapato, frieira. Morreu? Está vivo. Você está vivo. Hoje a televisão é high definition. Na nossa época era high chuvisco. Eu lembro meu irmão vai lá, ele ficava mexendo na antena. Vai, tá bom. Hoje os moleques têm tudo. Mas eles são felizes? Nossos filhos são felizes? Será que são? Tudo Nutella, tudo fraco. A gente comeu, foi carne de porco mergulhada na banha. Morreu de colesterol? Hoje o porco fica gripado. A galinha fica resfriada. E a vaca é maluca. Gente, mudou tudo. A meninada hoje, na minha opinião, é triste. Sabe o que menino tem hoje? Síndrome do pânico. A gente tinha medo. Samuel tinha medo de quê? Carrocinha. Eu tinha medo da carrocinha. Olha os nossos medos. Medo de fantasma. Esse era o nosso medo, né? A gente tinha medo do homem lá do saco, do velho do saco que fazia sabão das crianças. Não tinha isso? Olha o nível do medo que a gente tinha. Quem que não vai ter medo, né? De mula sem cabeça, de um velho que carrega um saco que mata a criança. Mudou muitos costumes. É aleatório? É casual? Não. Satanás está por trás disso tudo. Ele quer uma geração fraca. Fracos para a droga. Fracos para as orgias. Fracos para a bandidagem. É isso que ele quer. Ele está por trás de tudo isso. Tudo isso. E por que nós devemos estudar sobre isso, irmãos? Porque, pasmem vocês, Jesus falou mais de Satanás e dos demônios do que de qualquer outra pessoa na Bíblia. Você sabia disso? Então é importante a gente estudar. É um assunto sério. Muitos tentam negar essa importância. Lá nos Estados Unidos, em 2011, foi feita uma pesquisa a respeito do que os cristãos entendem sobre Satanás. Sabe o que eles disseram? Cristãos, gente da igreja, que Satanás é um símbolo do mal. Ele não é uma pessoa, não existe, né? Satanás não é um ser vivo, melhor dizendo. Teólogos e psicólogos que negam praticamente a existência de Satanás ou querem colocá-lo dentro dos seus esquemas teológicos ou psicológicos, mas a verdade é que está havendo aqui na sociedade ocidental e no Brasil uma explosão, irmãos, de feitiçaria, uma explosão de feitiçaria, astrologia, paganismo e satanismo. Está havendo uma explosão. Nós temos hoje em dia covis de bruxos, nós temos bandos dançantes pagãos e congregações, igrejas que são erguidas para Satanás, cultos satânicos. Temos no Brasil, na América do Norte,
Lá no México tem uma igreja de Satanás imensa. Está se proliferando. Isso, os missionários estão nos alertando para as culturas animistas, indígenas, e muitas possessões demoníacas. O satanismo está crescendo nas nações do Ocidente. Então é preciso nós termos um conhecimento esclarecido e bíblico a respeito de Satanás. Nós estamos inseridos numa guerra e precisamos saber que essa guerra ela é feroz, ela é necessária, ela é espiritual, ela é contra Satanás e suas forças do mal, e é preciso nós conhecermos a sua personalidade, as suas estratégias, conhecermos, irmãos, as suas armas. É preciso conhecer esse inimigo. E por quê? Porque você e eu fomos alcançados pela graça de Deus. Nós deixamos o domínio de Satanás. Não é assim que a Bíblia diz, que saímos das trevas e fomos para a maravilhosa luz do Senhor. Então, nós renegamos a Satanás e agora nós podemos testificar que Jesus é Cristo, como Pedro fez, o Filho do Deus vivo. E Satanás nos odeia, porque nós levamos em nós a imagem de Cristo restaurada, porque amamos a Cristo. Satanás nos quer de volta, sem dúvida nenhuma. O povo de Deus, desde Gênesis, é alvo de Satanás. Se você for um crente de verdade, Satanás odeia você, e ele vai querer peneirar você, como ele fez com Pedro. Lembra que Jesus disse a Pedro: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás quer peneirar você e a mim. Não podemos subestimar Satanás. Não podemos superestimar Satanás. Ele não é Deus. Ele é apenas um anjo caído. Ele é um derrotado. Mas eu gostei hoje do que o Tequinho me falou, que ele é um derrotado perigoso. Entendeu a diferença? É isso mesmo. O próximo estudo você que vai fazer. Ele teve um link muito bom. É um derrotado, porém perigoso. Por que ele é perigoso, irmãos? Porque ele é inteligente, ele é astuto, cheio de recursos, ele consegue sobreviver ao mais antigo cristão, ele trabalha mais que o mais operoso crente, ele briga mais que o mais forte homem. E Satanás pensa com muito mais astúcia do que qualquer sábio. Por isso que a Bíblia fala dessa guerra como uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6. É uma guerra. Se você subestimar essa guerra, você será alvo fácil. E assim como hoje o mundo não pode fugir da guerra contra os terroristas, nós também não podemos fugir da guerra contra Satanás. Entendeu a importância de estudar isso? Agora, o que a Bíblia fala sobre Satanás? Nós, na teologia, nós chamamos essa doutrina de satanologia ou demonologia. Mas quando você vai para a Bíblia, é interessante observar isso. Lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, nos fala de Satanás. Satanás, ele está desde antes da criação do homem. Ele está desde antes da criação de todas as coisas. Então, na eternidade, a Bíblia reporta a existência de Satanás. Ela está cheia de referências a Satanás. Então não tem como negar a sua realidade. Só no Antigo Testamento nós temos 9 livros que falam sobre Satanás: Gênesis, Levítico, Deuteronômio, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Todos eles mencionam a existência, o poderio, a periculosidade que é Satanás. Todos esses 9 livros. E no Novo Testamento, todo o Novo Testamento fala a respeito disso. E hoje nós vamos estudar não a personalidade, não as estratégias, mas os nomes. Quais são os nomes? E não dá para a gente estudar todos os nomes, né?
mas eu vou me focar em pelo menos 3 que eu acho eles de suma importância. Bom, Satanás é uma palavra hebraica, o primeiro nome é Satanás, não é o que nós vamos estudar, explorar hoje, mas é uma palavra hebraica que significa o quê? Acusador, adversário, ou aquele que resiste. Esse termo, Satanás, ele é empregado 19 vezes no Antigo Testamento, 19 vezes, e aparece 14 vezes em Jó, também em Crônicas e em Salmos e Zacarias. A grande questão dos estudiosos, e eu acho um debate interessante, é se esse nome Satanás é um nome próprio ou um título. Para ser um nome próprio, não deveria aparecer um artigo definido. Em algumas passagens, como Jó e Zacarias, aparece o Satanás no hebraico. Na nossa tradução não está o artigo, mas lá no hebraico, nas passagens que tem Jó e Zacarias, aparece antes do substantivo, o artigo definido, o Satanás. Então, muitos, por causa disso, são levados ao entendimento de que Satanás seja um título. Mas é um nome, porque quando nós vamos lá para Crônicas e para o livro de Salmos, aparece sem o artigo. Então aparece Satanás mesmo, é o seu nome. É a sua natureza acusar, é a sua natureza resistir, é a sua natureza ser adversário. Então, quando nós olhamos para Satanás lá na eternidade, o que vemos é que ele ocupava como que um cargo de primeiro-ministro de Deus, possivelmente o administrador, o governador do universo, mas ele caiu, né? E aí vamos ver a sua queda. Abre aí em Ezequiel, capítulo 28. Tem que dar uma corrida aqui nas passagens. Capítulo 28, vamos lá para o 15. Essa passagem é muito interessante. Diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha, beleza é bom, mas estraga quando você é embriagado pela beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então veja, meus irmãos, que aqui essa profecia, embora ela é dada contra Tiro, mas Deus está falando de Satanás, da queda de Satanás. Fala aqui que ele era perfeito, que ele estava no jardim de Deus, e de lá ele caiu. Então aqui nos mostra a posição que tinha Satanás de glória, mas ele caiu numa tola ambição, e esse foi o seu pecado, né? O orgulho. Apocalipse 12 complementa esse texto. Depois a gente vai voltar lá de novo em Apocalipse 12, mas vamos ler só o versículo 4 de Apocalipse 12, que nos mostra isso, né? A queda de Satanás, o orgulho enchendo o seu coração. Esse é o pecado predileto de Satanás, o orgulho. Por isso que a obra-prima de Satanás não é a prostituta, é o fariseu. O fariseu é a obra-prima de Satanás, porque o fariseu ama o orgulho. Olha só, verso 12,
Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho que nascesse. Então aqui mostra, né, qual foi a razão da queda de Satanás. Então Satanás, ele tinha essa posição de ungido de Deus. Volta aí em Apocalipse, vamos lá para Judas. Judas 6 fala disso. Olha só, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então Satanás, como não pode agora atacar diretamente a Deus no céu, ele desvia os seus intentos para os homens, que é a coroa da criação de Deus. Então, esse é um introito a respeito da origem de Satanás e do seu nome, né? O acusador, o adversário. Mas vamos trabalhar 3 nomes especificamente. Não dá para trabalhar todos esses, né? Levaria a noite toda. A Bíblia chama ele de acusador, em Apocalipse 12, adversário, em 1 de Pedro, Apolião, Apocalipse 19, Belzebu, há essa menção lá em Mateus, Belial, Paulo fala de Satanás como Belial, o dragão, o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo, a serpente e o tentador. Então, é bem certo que há nomes do folclore, né? Tranca-rua, não sei o quê. Esses nomes, eles não são bíblicos. Os nomes bíblicos são esses aqui de Satanás. Mas eu quero me concentrar em três somente nomes ou figuras que a Bíblia apresenta de Satanás e que revelam a diversidade do seu poder. Eu quero falar da serpente, do leão e do dragão. Nós vamos nos deter apenas nesses 3 títulos a Satanás. E vamos começar com a serpente. Por que a Bíblia o chama de serpente? Por causa da sua astúcia. Sua astúcia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Olha a astúcia que a serpente revela, a expertise, né? a inteligência para o mal. Então Satanás, ele veio ao paraíso como uma serpente, ele se aproxima de Eva e ele usa diversas técnicas para tentar Eva, que continua usando contra nós também. Ele é astucioso. A palavra astúcia, no contexto militar romano, ela ganhou outro significado no seu campo semântico. Era o nome de uma adaga. Uma adaga que foi produzida provavelmente pelos zelotes que resistiam à dominação romana. Essa adaga, ela era feita do tamanho ideal para entrar aqui, na abertura da armadura do soldado romano. Ele tinha uma armadura muito bem defensiva. A única abertura, o único lugar vulnerável era debaixo do braço. Então eles criaram uma adaga chamada astúcia. Eles na luta levantavam o braço do soldado, enfiavam a adaga, e ela tinha o tamanho certinho para perfurar o coração do soldado. E a Bíblia diz que Satanás é astuto. O golpe que ele dá é certeiro. Ele deu, irmãos, um golpe certeiro em Eva. Não é assim que Deus disse? Por que Satanás é astuto? Três atitudes aqui de Satanás mostram a sua astúcia. Primeiro, ele colocou a ordem de Deus como algo negativo. É a sua astúcia. Não é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não havia dito isso. Deus disse o contrário, que eles poderiam comer de toda a árvore, de todo o fruto, menos, exceto de uma árvore. E Eva até corrige Satanás e diz assim:
Não, mas Deus não disse assim. Ele disse que nós podemos comer de tudo, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis nem tocareis. Aí ela já aumenta aqui, né? O negócio de aumentar as coisas. Deus só falou não come. Ela disse, não come, não toca, não morre. Deus não falou isso. Mas ela corrige a serpente dizendo para ela, não, Deus não disse que não podemos comer. Ele disse que nós podemos, menos da árvore do meio do jardim. É o que Satanás faz até hoje. Ele tenta as pessoas, mostrando que é negativo o cristianismo. Os mandamentos de Deus são negativos. Então a primeira coisa é essa: colocar o mandamento de Deus como algo negativo. A segunda coisa a atitude que revela a astúcia de Satanás é que ele denigra o caráter de Deus. No verso 4 e 5, ele diz assim: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Está denegrindo o caráter de Deus. Satanás está dizendo, sabe por que Deus fez isso? Porque ele é um grande desmancha prazeres, e ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Deus é mau caráter, é o que Satanás está querendo dizer para Eva, impugnando o caráter de Deus, persuadindo Eva a duvidar da bondade de Deus. É uma grande tentação de Satanás. E quando você estiver no fogo da aprovação, ele irá lá visitar você para dizer no seu ouvido que Deus não é bom. Denegrir o caráter de Deus. Terceira atitude de Satanás é que ele diz para Eva que o homem pode ser como Deus. Ele diz, Deus sabe que no dia que deles comerdes, os seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal, como Deus. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. Vocês serão deuses, os seus próprios deuses. E é o que Satanás faz isso. Faz até hoje, irmãos. A sua astúcia, ele é uma serpente por isso. E a serpente é um animal cheio de astúcia. Sobe em árvore, sobe em penhascos, nada maravilhosamente bem. Ela tem um arsenal de guerra. A serpente tem um arsenal de guerra. Ela sente vibrações a quilômetros. Ela cheira. Ela joga veneno. Ela tem toxina. Aquilo ali, irmãos, é um tanque de guerra. Uma cobra pequena, ela é um tanque de guerra. Ela está preparada para matar. Por isso, quando a cobra pare ou põe o ovo, nasceu meu filho, se vira. E se der muito trabalho, ela come os filhotes. Se vira, já nasce e já vai caçar a sua presa. A serpente é assim. E Satanás é comparado a uma serpente por isso. Ele vai dar um golpe certeiro se haver abertura na sua vida. Segundo, essa frase eu gostei. Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó. Olha a sua astúcia. Só que o tudo de Jó era Deus. Mudou muito, né? Satanás queria tirar tudo. Ele colocou essa dúvida, né? Jó te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Tira. Só que o tudo de Deus era Jó. Aí ele não pode tirar. Bom, tudo de Jó era Deus, né? Isso. Um leão, por sua força. Agora vamos lá para 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu tive um pouco de trabalho para entender bem o versículo à luz do contexto, porque eu gosto muito de ver esses programas de animais com iô. E eu sei como um leão caça, né? Um leão jovem, saudável, ele caça de uma maneira muito especial. Ele fica sempre em uma posição contrária ao vento, escolhendo
espreitando a sua presa. Até aqui está tudo bem, porque Satanás está em derredor, e se em derredor é espreitando, ok? Então, como o leão. Então, ele está lá espreitando a sua presa, mas ele fica em total silêncio para dar o seu golpe, o seu bote de surpresa no animal. Quando ele dá o bote, normalmente é na garganta, que ele domina aquele animal ali, o animal está morrendo, aí ele ruge para quê? Para chamar a família, para ir lá saborear o banquete, né? Irmãos, estudar leão é a coisa mais fascinante. Eu acho que se eu não fosse pastor, eu queria ser veterinário. Então, seria fascinante estudar os leões, porque um leão, ele não morre em casa, ele não morre no meio da sua família. Ele, quando está velho, sem dente fraco, ele vai para longe e morrer longe da sua família. Então o leão faz isso, ele não ruge antes de atacar a presa, ele só ruge depois, para que todos vão lá comer. Só que aqui diz o contrário, né? Tem até um texto em Amós que diz isso: bramirá o leão no bosque sem que tenha presa. Então primeiro ele brama, ele pega a presa e depois ele ruge, né? E Amós está dizendo isso. E Amós era do campo, ele entendia bem. Depois você pode conferir lá em Amós 3:4. Ele diz: o leão vai rugir antes que tenha a presa? Não, senão ele espanta a presa. Mas aqui diz que o leão, ele ruge procurando alguém. Porque aqui, irmãos, eu fui pesquisar, por que esse leão está rugindo antes de atacar a presa? Porque é o leão velho aqui, o grego deixa claro, o leão velho, o leão já mais experiente, mas está um pouco cansado, e ele ruge por quê? Porque ele não quer perder energia correndo atrás da presa. Então ele ruge e aquela presa corre, e ele vai acompanhando, ele ruge e aquela presa corre, até que aquela presa fique cansada, vulnerável, e aí então ele ataca. É por isso que ele está rugindo. Ficou perfeito com a ideia de Satanás. Não é? Experiente, ele não vai rugir para você se espantar, não. Ele vai rugir para você cansar. Aqui está falando, irmãos, que Satanás, ele é persistente. Lembra lá Jesus sendo tentado em Mateus capítulo 4? Ele persiste. Ele vai, e quando ele foi, diz que ele foi por um pouco de tempo, que logo ele voltaria. Então o que nós aprendemos desse texto aqui como Satanás sendo um leão? Primeiro, que ele está na espreita, ele está em derredor, esperando uma brecha, ele está rodeando a nossa vida. Lembra lá em Jó capítulo 1, de onde você veio? De rodear a terra. O diabo não dorme, não tira férias, ele é incansável em preparar suas armadilhas. Paulo fala dessas armadilhas lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Ele diz que as ciladas do diabo contra nós, e a palavra ciladas lá em Efésios 6, a palavra grega é metodeia, de método, de estratégia. Ele é um estrategista, ele tem um grande arsenal de armadilhas contra nós. Ele pesquisa meticulosamente todas as nossas vulnerabilidades, todas elas. E na hora que ele encontrar uma brecha na nossa armadura, ele vai atacar. Ele está comparando ele com o leão, porque ele está na espreita, em derredor. Segundo, ele é um leão forte porque ele intimida. Então o leão ruge, não para espantar sua presa somente, mas para fazê-la cansar, e ela foge porque ela está intimidada. Então a ideia dele é rugir para a presa dispersar-se do rebanho, e quando ela se desprende do rebanho, ele ataca implacavelmente. Então tem crente que é intimidado por Satanás, para ele se afastar do rebanho e se tornar a presa fácil. O ataque dele é súbito,
violenta e fatal, forte. Então, Satanás, ele é um leão, irmãos, porque ele está na espreita, ele intimida, e terceiro, porque ele devora. Está aí dizendo, né? Que ele procura alguém para devorar. O diabo não veio para brincar, ele veio para devorar. Você entende isso? Ele mata. Ele é homicida desde o início, assassino. Há pessoas arruinadas, pessoas feridas e destruídas por esse devorador implacável. Por isso que Apocalipse chama Satanás duas coisas, dá dois nomes para ele: Abaddon e Apolion. Se você ler lá em Apocalipse 9:11, são esses dois nomes, Abaddon e Apolion, que significam o que os dois nomes? Destruição. Ele é um destruidor, ele destrói a sua presa. Ele é um leão, ele tem força. Ele é mais forte que você, que eu. Então a gente precisa entender isso. Aí a terceira imagem é do dragão. Um dragão por sua sedução. Aí a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 12, versos 3 a 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Não dá para eu trabalhar essas simbologias, mas tudo representa poder, domínio, tá? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que é a queda dele, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então aqui está falando de Jesus, a perseguição de Jesus, desde lá do Éden, né? Caim mata Abel, então nós vamos vendo, depois o faraó mata as crianças, depois Herodes mata as crianças, é Satanás tentando matar a semente da mulher, até chegar em Jesus, e a mulher aqui está para dar a luz, e Satanás está lá como um dragão, querendo matar a criança. Essas ideologias e leis, irmãos, que são favoráveis ao aborto, o que é senão um dragão seduzindo homens, mulheres, políticos, nações para matar a criança no ventre? Então pensa bem, você que vota num político abortista, você foi seduzido pelo dragão, sem sombra de dúvida. É um poder de sedução. Diz que é um poder destruidor, por isso que ele é grande. Evidencia que ele é terrível, perigosíssimo e destruidor. Ele é vermelho, porque é a sua capacidade de derramar sangue, destruição, morte. Então essa descrição revela que esse dragão é assassino, sanguinário e cruel. Mas ele faz tudo isso seduzindo. Não pensa no diabo com chifre, com tridente, vermelhão, não. Ele está mais para esse Lúcifer aí da série. Sedução, irmãos. Sedução. Aí o verso 4 e 9 falam desse poder de sedução que ele tem. Ele seduziu o mundo angelical. Olha lá, ele derrubou uma terça. Ele era perfeito até que se achou iniquidade. Ele derruba então os anjos do céu. Foram expulsos com ele. Um terço desses anjos que antes eram ministradores de Deus, mas se tornaram agora vassalos de Satanás. Então o verso 4 mostra isso, que ele seduz até o mundo angelical. Imagine você, ele seduz o mundo inteiro. Versículo 9 mostra isso, a sedução de Satanás no mundo inteiro. As nações seguem ele, não é? Vamos ler lá o 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Como é que ele faz isso? Leis, irmãos, brandas. Hoje, um ministro do STF disse que é contra
essa pressa de prender. Um ministro do STF, encarcerar para quê? Solta tudo, gente. Solta. Quantos presos tem na Papuda? Ninguém deve saber, uns 15 mil? 18 mil, solta tudo. Vocês vão ver o que vai virar Brasília. O que estão fazendo lá? Solta tudo. Estuprador, violentador, homicida. Solta tudo. Sou favorável. Só que eu vou ter minha bereta em casa. Se entrar, eu mato e escrevo um salmo. Sem nenhum problema na consciência. Como é que ele seduz? Leis brandas, politicamente correto. Gente em cima do muro. Não existe um poder maior de sedução do que isentões. São os mais sedutores do mundo. Sabe aquela pessoa que você fala assim, que coisa esse indivíduo tem? Que lado esse cara tá? Que agrada todo mundo? Então, é o que Satanás faz, irmãos. É assim que ele seduz todo o mundo. Ele é esse dragão sedutor, mas por trás da sedução tem sangue. Bom, deixa eu terminar logo, senão eu vou ser preso. Olha só, Basílio Grande foi um dos pais da igreja. Ele disse o seguinte: olha o poder de sedução de Satanás. Não é possível tornar o inferno atraente. Não tem como. Então o diabo torna atraente o caminho até lá. Eu lembro que minha avó tinha um quadro, Os Dois Caminhos. Quem já viu esse quadro? Esse é antigão, né? Os Dois Caminhos. Aquele quadro me dava um medo. Estava lá, os dois caminhos. Caminho do inferno largo, boêmio, festivo. Mas o final era, lembra, um abismo, fogo. E o caminho do céu, difícil, estreito. Mas o final era vida. Não é possível tornar o inferno atraente, mas o caminho até lá é. Eu quero terminar, irmãos, não para não assustar vocês. Não se preocupe com todo esse poderio de Satanás, esses nomes, né? A serpente astuciosa, o leão forte, o dragão sedutor. Não se preocupe, porque ele é o diabo de Deus. Ele não faz nada por conta própria. E é isso que Calvino quis dizer no seu comentário ao livro de Gálatas, quando ele diz o seguinte: até mesmo o diabo, às vezes, age como um médico para nós. Então, não se preocupem, porque ele está sob a soberania de Deus. Então você hoje já conhece um pouco mais do seu arqui-inimigo, que é Satanás, pelo menos os seus nomes, né? Depois nós vamos continuar falando das suas estratégias e conhecendo um pouco mais a respeito desse personagem que a Bíblia fala tanto, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar e já encerrar. Avancei um pouquinho. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por estarmos aqui, por tuas bênçãos sobre a nossa vida. E nós te agradecemos ainda mais, Senhor, porque nós não estamos no reino de Satanás, mas no reino da tua luz. Nós estamos sob o senhorio do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque somos a menina dos olhos do Senhor, protegidos pelo Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor afaste de nós Satanás. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça